Bom, pessoal, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo formado pela Federal de São Paulo, sou mestre em psicologia clínica, sou especialista em psicologia do trabalho, então trabalho muito próximo de empresas, né, dando consultoria em saúde mental, consultoria em comunicação. Eu tenho um curso de oratória, um curso que ajuda as pessoas a falarem em público, a venderem melhor, a fazerem comunicações mais claras e efetivas. Se vocês quiserem, posso dar mais informações para vocês sobre isso. E eu tenho esse meu Instagram, que é o @psicopedroluz. Lá vocês conseguem saber mais informações do meu trabalho. Eu dou bastante palestra online, coisas gratuitas, assim, curso para vendedores, curso para líderes. Então, é legal vocês me acompanharem lá, porque saem umas coisas bem interessantes. Eu faço várias coisas da minha vida. Eu sou psicólogo, eu sou diretor, né, da FISC, Caçapava e Taubaté, que está aqui patrocinando o evento. Isso aconteceu em paralelo, tá? Eu não estou patrocinando meu próprio evento. Ok, queria deixar bem claro isso. Quer dizer, eu tô, né? Mas assim, não fui eu que deu certo aí da gente poder patrocinar e calhou de ser justamente o meu evento, que eu fico muito feliz. Então, eu trabalho lá na direção há mais de 10 anos. Eu sou o professor do curso de psicologia aqui da Faculdade Santo Antônio, devem saber da faculdade aqui de Caçapava. Fui o coordenador de curso por 3 anos aqui da faculdade, abri o curso perante o Ministério da Educação, tenho muito orgulho disso. Trabalho como gestor da Clínica Humanitas, que é onde a Poliana trabalha também. Poli, seja bem-vinda. Tenho uma clínica online Kairos. E como o Lucas falou, faço parte, junto com a Amanda, junto com o Lucas, umas pessoas aqui, da diretoria do corpo de direção da Associação Comercial nesse biênio aí, 2024-2025. Então, é um prazer estar aqui em casa. Eu estou em casa já e poder conversar com vocês é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E de verdade, de tudo isso que eu faço aqui que está no slide, o que eu mais gosto de fazer é isso que eu estou fazendo. Conversar com gente que eu não conheço sobre problemas. Adoro falar de problema. Falar de problema é o BO, porque ninguém fala. A gente fica assim tentando resolver as coisas, ninguém fala. Não tá legal, preciso de ajuda. Então a minha função aqui como psicólogo, eu brinco que eu sou o arauto do apocalipse, eu venho trazer o problema. O psicólogo vem falar, não tá legal, vamos olhar para isso, vamos cuidar. Nesse contexto, pessoal, meu objetivo aqui é dar para vocês ferramentas extremamente práticas do que falar, do que fazer, do que deixar de falar, do que deixar de fazer, dado um certo contexto individual da sua empresa. Então, de novo, eu tenho uma breve fala aqui com vocês, só para contextualizar esse tema de comunicação e saúde mental, mas o foco vai ser a gente trocar figurinhas hoje. Ok? O que eu quero pedir de vocês? Olhem lá o que está no slide. Que vocês estejam presentes. Então, assim, pessoal, eu já estou pegando o tempo de vocês. Você já está topando estar aqui. A pior coisa que você pode fazer é estar aqui, mas querendo estar em outro lugar. A que horas que acaba essa palestra? Assim, eu vim, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Então, assim, a que horas que vai? Porque eu tenho já coisa, tem cliente para entregar. E daí você está aqui, mas está aqui pela metade. Você está aqui desejando já ir embora. Então, não é essa postura. Inclusive, essa postura nos gera ansiedade. Vocês sabem bem disso. Então, que vocês estejam, nessa próxima hora que a gente vai estar junto, inteiros aqui. Que vocês possam me fazer perguntas. Que vocês, puxa, Pedro, olha, eu tenho uma empresa assim assado, tenho um desafio tal. Que você vai me contar muito brevemente. Muito brevemente mesmo. Tá? Eu tenho uma regra com os meus alunos. Se eu começo a fazer assim, ó, tipo, desce da montanha-russa, vamos lá com a sua história, porque a gente está estendendo muito, tá bom? Então fazer assim puxa, preciso ir mais rápido, tá bom? Nunca precisei fazer isso, mas é bom dizer. E claro, se vocês quiserem anotar alguma coisa, e digo anotar não só no papel, mas anotar no coração. Falar, puxa, eu estou saindo desse evento, anotei aqui para mim que eu tenho que melhorar nisso, que eu tenho que trabalhar esse tema. Tá? Então, se vocês saírem daqui, eu vou tentar fazer uma rodada no final, se eu lembrar, porque eu sempre esqueço, de o que você sai daqui com uma ferramenta, com uma estratégia nova. Okay? E aí, pessoal, eu quero dizer que pelo caráter do nosso evento de hoje, que é um evento justamente de mais introspecção, então assim, vocês vão poder trazer questões mesmo, vocês não vão ficar passivos e passivas aí, a gente vai de fato aprofundar. É natural, quando a gente abre a boca, que as nossas emoções aflorem. Então, sempre que eu faço palestras como essa, às vezes a gente chora, às vezes a gente acessa coisas, porque eu tenho funcionário, porque na verdade eu batalhei tanto para a minha empresa, e abre-se questões que às vezes a gente se priva de abrir, porque vão me julgar. Ai, nossa, não, eu tenho que ficar aqui, a CE, eu tenho que parecer que eu sou sério, e não tem isso aqui, pelo menos não comigo. Então, eu queria combinar que esse vai ser um evento de ambiente de ameaça zero, ou seja, as suas emoções não estão em pauta aqui, não estão em xeque. Ninguém vai rir de você, ninguém vai achar que você é um mau gestor ou um mau colaborador. A gente está aqui para aprender junto. Posso contar com vocês de fato trazerem, assim, puxa, eu vou cuidar do meu colega, vou cuidar dessas pessoas que estão aqui. Legal. Tá ótimo. Vamos falar de sofrimento, então. Legal. Bom, pessoal, eu acho importante eu começar falando de sofrimento,
e trazendo alguns dados para vocês que talvez vocês já conheçam. Então, pesquisa de 2017, pesquisa global. Quem não precisam ler ali, inclusive está em inglês, se você não souber inglês, faça FISC. Já, vocês percebem, né? Suavemente a propaganda aqui embutida. Mas essa pesquisa de 2017, ela prevê que a ansiedade é a doença mental mais prevalente no mundo. As pessoas mais adoecem psicologicamente por ansiedade. Não só a ansiedade é a doença mais prevalente no mundo, como o Brasil, eu não sei se vocês sabem desse dado, é o líder em diagnósticos de depressão. Nós somos o país mais ansioso do mundo, estamos em primeiro lugar. Pelo menos a gente está ganhando alguma coisa. Não só somos o primeiro em ansiedade, como quinto em depressão. Quinto em depressão. E aí, nesse contexto, quando vocês pensam no trabalho de vocês, imagino que vocês pensem assim, puxa, o que deve me afastar do trabalho? Puxa, um risco que eu tenho que tomar, por exemplo, assim, eu não posso ser atropelado. Se eu for atropelado, eu vou ficar de cama, eu vou ficar com o braço quebrado, eu não vou poder trabalhar, fazer minhas coisas. Ou puxa, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o que pode me afastar do trabalho é, por exemplo, assim, eu não conseguir mais a minha matéria-prima, ou eu não ter fluxo de caixa, isso pode fazer a minha empresa ruir. Né? Questões muito práticas que a gente se preocupa. Mas se a gente olha para o que a Organização Mundial da Saúde fala, a gente vai ter que olhar para outra coisa. Ela prevê, prestem atenção no que eu vou falar, que a depressão será até, aliás, já é, mas vai aumentar mais ainda até 2050, que a depressão já é a doença mental que mais incapacita pessoas para o trabalho no mundo. É a principal causa de incapacitação. Não é que cortou o braço na lixa, não é que não tem produto, não é que a pessoa teve algum outro tipo de doença. É depressão. E eu já conversei com alguns aqui que trouxeram, puxa, já tive esse desafio antes, estou tendo esse desafio agora. Então, o negócio está aqui, está entre nós, não precisamos ir longe. Né? Isso é uma coisa séria, está lá. Ó. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram desse transtorno. E a depressão é a principal causa de incapacidade no trabalho ao redor do mundo. E mulheres são mais afetadas que homens. Curiosamente, temos mais mulheres aqui, né, querendo justamente se prevenir desses problemas. Seja muito bem-vinda, pessoa. Tudo bem? Vamos lá. O que eu acho importante falar? A gente não está bem. É importante falar isso, porque às vezes a gente não fala. A gente, especialmente no mundo do trabalho, a gente quer performar. Quer performar que eu estou bem, performar que eu sou legal, performar que a minha empresa. Eu estou aqui o tempo todo, o tempo todo. E daí você fica anos assim, histérico, e daí você chega no meu consultório com depressão. Que surpresa. Né? Você chega com ansiedade, porque você está o tempo todo não olhando para isso. Que às vezes a gente não está legal. Eu não estou falando, isso aqui não é um elogio ao sofrimento, nem nada disso. A gente precisa olhar para essas coisas, precisamos olhar para esse tipo de problema que a gente tem. Né? Que é o problema psicológico. Esse problema tem a ver com estresse crônico. E estresse crônico é o que eu imagino que todos vocês estão submetidos se vocês trabalham. O trabalhar envolve estresse. E se você trabalha todos os dias, é um estresse crônico. O que define estresse? Qual que é a definição de estresse? É quando o meu aparelho mental ele tem mais estímulo do que a minha cabeça, do que o meu sistema é capaz de processar. Então, sobra estímulo, sobra pressão, sobra demanda e falta capacidade de processar aquilo. Pedro, como que eu sei se essa conta está batendo? Todo mundo aqui já chegou no fim de um dia de trabalho, chegou em casa ou para o esposo ou para a esposa e talvez não tenha falado, mas pensou, pelo amor de Deus, não fala comigo. Não fala comigo, deixa eu ficar aqui no sofá meia hora sem fazer nada, só assim, descomprimindo. Né? Então você está precisando de tempo para processar. Se você não tem esse tempo para processar, porque você teve muita demanda no trabalho, chega em casa, tem muita demanda em casa, acordou, tem mais demanda no trabalho, se não tem esse espaço de regulação emocional, você entra em estresse crônico. Então a ideia é um funil mesmo. Jogamos demandas em cima e a gente processa e sai embaixo. Né? Tanto que a gente até fala, puxa, eu tenho que lidar com essa situação, peraí, deixa eu digerir isso, deixa eu processar. São termos que a gente usa para simbolizar esse processo de fazer a vida entrar por nós e a gente digerir bem. Se a nossa digestão não está dando conta da quantidade de coisa que a gente está engolindo, a gente vai desenvolver estresse crônico, que vai desembocar em 3 dos nossos maiores problemas, que é o burnout, ansiedade e depressão. Os maiores problemas que a gente enfrenta
hoje em dia, não na clínica, não na psicologia, mas são os 3 maiores problemas que a gente enfrenta no trabalho. O trabalho, vocês já devem ter tido colegas que tiveram burnout. Talvez vocês já tiveram burnout. Talvez vocês já tiveram depressão, ansiedade. Talvez tenham hoje, me ouvindo falar, eu estou com esse quadro hoje. Então, isso não está fora. E isso não é uma coisa que não existe. O problema é que ninguém nos ensina. Vocês fizeram faculdade, se instrumentalizaram aí, fizeram cursos. Ninguém fala dessas coisas no curso. Fala, olha que legal ser empreendedor, olha que legal trabalhar, vamos nessa. E que legal, vamos nessa mesmo. Mas se eu não olho para isso, eu corro o risco de adoecer pelo trabalho sem perceber. Gente, ninguém acorda e fala, hoje eu quero ter depressão. Hoje eu quero estragar minha vida, hoje eu quero que as coisas não vão para frente. Ninguém quer isso. Todo mundo quer o seu melhor e tentando o melhor, a gente pode adoecer. Como que a gente evita adoecer nesse sentido? É o que eu vou falar um pouco para vocês. Mas eu já digo de antemão, a gente adoece menos, ou melhor, a gente se protege contra esses sofrimentos quando a gente mergulha neles. A gente olha para essa coisa, quando a gente não tenta fugir dessa angústia, não tenta fugir desse estresse, quando a gente mergulha nele, ele apazigua. Ele diminui um pouco. Isso é regra básica, né? Nesse contexto, como que a gente vai cuidar dessas coisas, né? Vamos falar disso. Para a gente falar desse cuidado, eu preciso falar muito brevemente das causas desse estresse. Causa número 1, meu chefe. Ah, não, é aquela coisa assim, ou é o outro, é aquela figura do mal, é o meu chefe, é o meu colega. Se eu não tivesse aquele funcionário, mas puxa, se eu não morasse tão longe do trabalho, a gente sempre acha uma causa externa, né? E tem algumas causas práticas, que muito brevemente eu vou falar para vocês. Temos um ambiente global. Então a pandemia aumentou, por exemplo, a ansiedade de geral. Um ambiente global, produtor de ansiedade. Temos um ambiente local, que é a nossa rede de apoio, as pessoas com quem a gente trabalha, né, as pessoas com quem a gente pode ou não pode contar. E aí a gente tem também os nossos recursos internos, a nossa capacidade individual de dar conta das coisas, né? Se eu tenho repertório, se eu tenho terapia na veia, se eu tenho estofo emocional para dar conta. E, claro, tem uma carga biológica, uma carga genética, né? A gente sabe que esquizofrenia, a gente sabe que depressão tem alguns marcadores genéticos que podem ser desencadeados por estresse do ambiente. Qual que é o nosso problema? A gente tem 2 problemas aqui. Primeiro, vocês estão comigo? Vocês estão sentindo a tensão desse momento? Tá. 2 problemas. A nossa sociedade toda medicada e cheia de psiquiatria, ela foca nisso aqui. Foca no cérebro, foca em tomar remédio. E ok, tem o seu lugar mesmo, tem o seu lugar. O problema é que se a gente só foca na biologia, a gente não olha para os outros fatores. Às vezes a gente até olha para os nossos recursos individuais. Mas bem no sentido, ó, vai lá fazer sua terapia, dá conta. Você tem que dar conta sozinho. Então vai lá sozinho resolver. E a gente não olha para isso daqui, ó, os recursos interpessoais. Como, olha lá, agora a gente está começando a entrar em comunicação. Como que o outro pode ter uma responsabilidade sobre a minha saúde mental? E qual a responsabilidade que eu tenho na saúde mental do outro? Então, o que a gente está descobrindo na psicologia é que a nossa saúde mental ela é muito mais determinada pelo ambiente do que propriamente por você dar conta das coisas. Então, você pode ser o monge mais zen do mundo. Se você entra numa empresa tóxica, você vai sofrer. Vocês estão me entendendo? Quem já trabalhou em 2 empresas com culturas muito diferentes sabe do que eu estou falando. Né? Que a cultura, né, e cultura é a sociedade ali, ela interfere demais na qualidade da sua saúde mental. E a gente já começa a entender a importância da comunicação. Nesse sentido, a maior mensagem que eu tenho para dar para vocês nessa parte aqui dos slides é esse slide aqui. Se você não ouviu nada do que eu falei, estava viajando, não, mentira, eu fiquei triste, né, se você não estiver prestando atenção, mas esse slide é o mais importante. Eu quero que a partir de hoje vocês troquem na cabeça de vocês esse vocabulário. Eu quero que quando vocês ouçam, porque saúde mental está tão na moda, né? Hoje todo mundo se fala de saúde mental, psicólogo e tal. A gente tá pop. Eu estou gostando que a minha profissão tá pop. Estou ganhando dinheiro. Beleza. Mas a gente banalizou um pouco o uso desse termo. Então eu quero dar uma outra palavra para ajudar. Toda vez que você ouvir, puxa, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu preciso olhar para a minha saúde mental. Puxa, olha, cuida disso, olha para a saúde mental. Vamos cuidar da saúde mental da empresa. Eu quero que você troque essas palavrinhas por uma outra palavra. Tá bom? Vocês estão preparados? Ok, né? Estamos chegando numa coisa importante. Prestem atenção no que eu vou falar. Ter uma boa saúde mental
é o equivalente, é a mesma coisa que ter bom relacionamento. Ok? E não é só relacionamento, a gente vai ver, com outras pessoas. Então, toda vez assim, puxa, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu preciso cuidar dos meus relacionamentos. A gente precisa cuidar da saúde mental do colaborador. A gente tem que cuidar do relacionamento do colaborador. Relacionamento do quê? A gente pode ter, no mínimo, 2 relacionamentos. Relacionamento com o outro e relacionamento consigo mesmo. Então, esses são os 2 campos que a gente existe. Se relacionar com o outro, relacionar com o colega, com aquela pessoa que é chata. E a pessoa que é chata nunca falta no trabalho, ela sempre vem. E ela calhou de trabalhar do lado do seu escritório, né? Do lado da sua mesa. Aquela pessoa que vê. Como que vai ser meu relacionamento? E qual que é o meu relacionamento comigo? Então, nós na psicologia entendemos que nós somos minimamente 2. Somos quem fala, porque não passam frases na sua cabeça. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir lá. Então tem alguém que fala na sua cabeça e tem alguém que ouve. Tem minimamente 2 pessoas aí. E às vezes a gente se trata de uma maneira muito violenta. Tipo, ai, que burro, nossa, eu não sei fazer nada, né? Nossa, não consegui fazer. Uma voz julgadora um no outro. Tem um psicólogo que tem uma frase, uma proposta muito bacana, que ele fala: será que a gente está numa relação abusiva com a gente mesmo? Será que a gente está se cobrando tanto o tempo todo? Eu estou lá numa relação meio tóxica comigo. Então, cuidar de uma boa saúde mental é cuidar das relações ao meu redor e cuidar da minha relação comigo mesmo. Relação de mim comigo mesmo, relação de mim com os meus afetos, relação de mim com as minhas emoções, a minha relação com a minha depressão, a minha relação com a minha ansiedade. Então, o problema não é ter ansiedade ou não. O problema é que a gente não suporta ter ansiedade. Se você, beleza, eu tenho ansiedade, isso acontece, isso vai aparecer, hoje eu acordei ansioso. Quando você aceita isso, ela diminui, não diminui? Fala, beleza, hoje não vai ser um dia tão bom. E às vezes é um dia melhor, porque você achou que não ia ser tão bom. Então tem um processo mágico que acontece aqui dentro, que é quando eu aceito as emoções aqui dentro, elas mudam, elas se transformam. Agora, se eu fico resistindo a essas emoções, aí eu não olho para elas e eu, atuo, eu performo outras coisas porque eu não estou olhando para a bad. Não estou olhando para o problema. E ao não olhar para o problema, ao não olhar, por exemplo, para a minha raiva, ao não olhar para a minha insegurança, eu não olho para isso, eu performo que eu estou bem e eu falo tudo esquisito. E daí como que a minha comunicação vai estar boa? Eu não estou alinhado nem comigo mesmo. Então como que eu vou querer fazer uma comunicação? Como que eu vou querer me controlar numa reunião? Se eu não estou alinhado aqui dentro, se eu estou sendo falso comigo mesmo. De claro que eu vou enfiar o pé pelas mãos, que eu vou aumentar, vou subir a serra, ou então que eu vou ficar quieto, vou ficar paralisado. Então, o ponto que eu estou querendo trazer aqui é que a qualidade da minha comunicação com os outros depende da qualidade da minha comunicação interna. Então, pode ter certeza, aquele seu colega de trabalho que te irrita, aquela figura que te tira o sono, aquela situação, ela pode ser problemática mesmo. Tem muita gente babaca no mundo, concordo. Mas essa cena pode estar apontando mais para questões suas que você não está olhando do que propriamente para aquela pessoa. Porque se aquela pessoa vai continuar sendo chata, ela vai estar lá, ela trabalha lá e ela vai ser chata. Qual é a sua responsabilidade, qual que é o seu compromisso com a sua saúde mental para você ter um dia mais agradável? Pra você ter um dia que você sobreviva e não fique só remoendo aquela cena, aquela figura, aquele desafio. Como que eu posso estar inteiro diante de uma pessoa que vai me provocar mesmo? Propositalmente ou não? Frequentemente eu vejo que não é proposital nas relações, porque está todo mundo perdido. Porque se você está desconexo, imagina essa pessoa que é chata e não acha que é chata, porque ninguém quer ser chato, né? Ninguém quer atrapalhar o trabalho do outro. Então, se essa pessoa está lá, ela está com os problemas dela também. Então, como que eu posso ter um cuidado com a minha saúde mental de uma maneira mais intensa? Nesse contexto, pessoal, eu vou abrir para vocês um campo de discussão. Então, assim, eu dei o cenário. Daí depois... Oi, Vânia, tudo bem? Adriano, eu posso sentar aqui? Posso, né? Então tá bom. Eu vou abrir aqui com vocês um novo campo de discussão. Então, eu já falei para vocês o que eu queria. A minha meta era sensibilizar vocês para essa pauta de é importante olhar para essas emoções, é importante acolher essas emoções. E na medida em que eu acolho e cuido dessas emoções, a minha comunicação no trabalho melhora. Isso é o zerinho, tá? O zerinho. A partir daí, a gente abre o campo do desafio de comunicação no trabalho. Nesse contexto de comunicação e saúde mental, então eu estou falando desses 2 temas. Quando eu estava pensando nesse tema com a Nila, a gente pensou assim, Pedro, você quer fazer uma palestra de saúde mental ou você quer fazer uma palestra de comunicação? E eu falei, é a mesma coisa. É a mesma coisa.
É que a gente acha que comunicação é assim, técnicas de venda e gatilhos mentais e, sabe, aquela PNL, uma coisa para fazer. Não, eu não sou, não sou dessa linha. Eu sou da linha que uma boa comunicação é uma comunicação autêntica. Uma comunicação que tem estrutura, que é assertiva, mas assim, você não precisa fingir, sabe? Você não precisa estudar que a sua comunicação tem que ser assertiva e organizada. Você não precisa fingir isso. Porque se você está organizado internamente, a sua comunicação vai sair organizada. Pode ter certeza. Você não precisa ter gatilhos mentais para convencer a pessoa que o seu produto é bom. Porque se você está alinhado com o seu conhecimento, com a sua autoridade sobre o seu produto, a sua fala vai sair com credibilidade. Então eu sou muito mais a favor de uma comunicação de dentro para fora do que de fora para dentro. Vocês estão comigo aqui? Então tá. Nesse contexto, eu vou abrir aqui então. Então só para quem chegou depois, eu vou revisar e também para a gente consolidar aqui a proposta. Eu tenho duas perguntas nesse slide. Essas duas perguntas, elas são muito parecidas, mas vocês vão ver qual é a vibe aí. E aí, eu vou dividir vocês em trios, ok? Trios de pessoas que eu vou escolher meio que aleatoriamente, tá bom? Para misturar vocês. Então, a minha ideia é que você não venha, não converse com quem você veio. Ah, ok? Pedro, mas eu tenho timidez. Que bom que você está numa palestra de comunicação, né? E aí, a ideia é que você possa conversar com esse trio, vocês três, sobre essas duas perguntas. Então, você vai contar um pouquinho da sua história. Lembrando, é para ser breve, tá bom? Eu taco isso aqui, sou bom de mira, tá bom? Às vezes tem trio que só uma pessoa fala, não quero isso. Então, fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho. E a partir do que os três falaram, talvez vocês identifiquem, puxa, eu, fulano e ciclano, temos o mesmo problema, temos um desafio. E a partir desse desafio, a partir desse questionamento, sabe assim, puxa, eu não sei lidar com isso. Ela também não sabe, vamos levar isso para o Pedro. E daí a gente vai abrir, depois de uns 10 minutinhos, para vocês trazerem, ou enquanto grupo, uma dúvida, ou uma dúvida individual. E aí essa próxima parte do nosso encontro vai ser eu comentando as questões de vocês, dando dica do que vocês quiserem. Então, pessoal, de verdade, eu já trabalhei em muitos lugares. E eu trabalho especificamente em consultoria de comunicação para empresários. Então, assim, puxa, eu tenho desafio de relacionamento interno. Vou lá e atuo, faço capacitações. Tenho desafio de vendas. Vou lá e capacito o time do comercial. Tenho um desafio dos gestores serem muito grossos, sei lá, qualquer coisa. O gestor é muito mole. Então, a gente trabalha essas questões aí de rigidez, gentileza, firmeza, assertividade. Então, todo esse universo aí que mexe com esses desafios, a gente vai poder trabalhar. Eu não vou poder trabalhar uma sessão de terapia, de consultoria grátis aqui. Então, a vibe não é, só para adiantar para vocês. Se fizeram a dupla, sentou, Pedro, quero falar. Ele pega, daí a pessoa fala. Então, é porque minha empresa, ela foi fundada em 98, e daí eu tenho um funcionário, sabe aquela coisa que abre, eu não vou ter tempo para isso. Ó, xizinho. Então, assim, olha, eu tenho uma situação com um funcionário que é desafiador, ele não se vincula, o que você me sugeria? Pá! Uma questão ali para a gente otimizar o nosso tempo e eu poder ouvir a maior quantidade de pessoas que puder. Todo mundo topa? Sim, porque não tem escolha. Legal, pessoal. Vamos nessa. As duas perguntas são: quais desafios de comunicação, e daí, né, comunicação ou relacionamento, você identifica que existe, né, na sua instituição ou na sua vida? Eu falei que às vezes rola um choro. É a parte da vida aqui que eu estou falando, tá? Mas assim, puxa, eu sou empresário, eu sou um colaborador. Que problema que eu identifico? Tem um problema na empresa? Você está aqui numa palestra de comunicação empática. Tem um desafio? Que desafio que você entende que é? Um desafio que é as pessoas não se falam, uma não gosta da outra. Ou tem uma pessoa que atrapalha. Qual que é o BO? De comunicação ou relacionamento. E a segunda, quais desafios de saúde mental que você identifica na sua instituição? Ou na sua vida? Ninguém está bem, né? A gente começou com isso. Então, a minha ideia é a gente fazer um recorte do mundo profissional, né? Por que eu coloquei a questão de vida pessoal aqui? Por que eu fiz questão de colocar essa barra vida? Porque a gente sabe que a vida pessoal, às vezes, interfere na vida profissional. Não tem como não. Então, a minha ideia não é que você traga, olha, eu tenho ansiedade, eu queria dicas de ansiedade para mim. Você até pode fazer isso, mas assim, puxa, eu percebo que a minha ansiedade me atrapalha no trabalho. Como que eu faço esse equilíbrio? Então, eu queria tentar voltar para esse núcleo do trabalho. Pode ser? Vamos nessa? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir, acho que o melhor jeito de fazer é dar os próximos. Então, eu vou dividir vocês em triozinhos. Vocês vão poder se conversar.
Vou pedir que vocês voltem. Eu sei que o papo tá bom. Eu sei que não deu para seguir na segunda questão, mas a gente vai seguir aqui juntos. Deu para se conversar um pouquinho aí, vi que trocaram figurinhas já, ok. O que eu vou pedir de vocês? A gente tem um processo democrático aqui, que é o bastão da fala, também conhecido como microfone da fala. Então a gente tem a nossa Flávia maravilhosa ali, que vai entregar o microfone para vocês, só para a gente poder ter registrado, deixar assim tudo redondinho, todo mundo se ouvir, tá? Tanto eu de microfone quanto vocês. Qual que é a minha ideia? Eu vi vocês agora e poder dar dicas e poder dar sugestões de a gente poder trocar juntos. Então, algum trio quer começar? Puxa, olha, a gente conversou sobre tal assunto, temos um desafio, uma questão, estou vendo aqui, certo? Beleza. Pode entregar, Flávia, para quem vai. Vamos de Vânia. Qual é o seu nome? Olá, meu nome é Vânia. Oi, Vânia. Não, brincadeira, pessoal. Não é terapia de grupo. Vânia, vamos lá. Nós conversamos aqui sobre a dificuldade de colocar limites, principalmente, aí um grupo de 3 mulheres, principalmente nós falamos sobre a questão de gênero. Dentro de ambientes de trabalho, não só atualmente, mas que nós temos experiência na vida de colocar limite e aquela coisa da síndrome da boazinha, sabe? Então, ai meu Deus, como eu falo sem ser agressiva? Será que a outra pessoa vai entender? E aí, infelizmente, na nossa vivência já tivemos questões de, tá de TPM, por isso que está reclamando. Então, nós fomos muito para esse lado, a dificuldade em apontar questões que não foram legais, no dia a dia, no trabalho, principalmente, num grupo, na equipe, para os colaboradores, etc., e falar, olha, você não fez isso legal. E aí a gente fica meio que se cobrando uma perfeição, porque o mundo ensinou que a gente fica... E aí você fala, como é que eu falo? Aí você não fala, engole, leva para casa e vira um burnout. Tá. Mais ou menos isso. Tá bom, vamos falar disso. Mais alguma mulher tem esse desafio? Em algum, assim, puxa, como eu vou ser percebida no trabalho ali e tal? Tá. Então, assim, diga lá. Eu acho que isso acaba acontecendo em quase todos os ambientes. Principalmente, por exemplo, no meu ambiente, que é um ambiente muito masculino, tem essa situação. Porque quando eu me apresento com a profissão que eu tenho, tem aquela discriminação. E aí não aceita, às vezes, até a sua fala com relação a um determinado dado, até técnico, muitas vezes. Tá, então, vamos falar disso. Então, em primeiro lugar, eu só não posso deixar de apontar a ironia, que é eu tentar dar um conselho. Eu acho que preciso o elefante branco está aqui, né? Então, sou um homem, não consigo me colocar 100% nesse lugar, porque eu não passo por isso, porque eu me beneficio desse privilégio. Mas eu sei o que é limites sendo atravessados e engolir questões que a gente poderia falar e tal. Então, essa daqui não é uma aula de sociologia, não é uma aula de feminismo, eu não vou poder abrir essa caixa de Pandora, mas eu contextualizo assim, existem desafios estruturais, vocês estão falando aqui para mim. Desafios de gênero, desafio de a minha fala ter uma validade perante um ambiente masculino ou não, a minha fala de autoridade, eu sei do que eu estou falando, não é validada ali, ou eu tenho muita dificuldade, né, de fazer a minha proposta ser levada a cabo. E aí, tudo isso acontece. Tudo isso é um desafio, mesmo, que está no mundo. O que eu posso falar para vocês? Que existe um núcleo, existe um espaço que é o que depende de você. Então a gente não está conseguindo mudar esse ambiente, a gente está trabalhando para isso, diversidade de gênero, igualdade de gênero, todos esses desafios que são grandes e são estruturais. A gente não vai aprofundar nesse campo sociológico. Mas no campo individual, e daí eu volto para o que a Vânia falou, existem vários movimentos que a gente faz de mecanismo de defesa para se bloquear dessa experiência negativa, de ser percebida como uma megera, ser percebida como... Ou, puxa, eu até falo na melhor expectativa, sofro essa frustração. E aí eu acho que tem desafios de vocês, mulheres, aí dentro, que são de algumas ordens. Então, o primeiro desafio que eu vejo muito na clínica, inclusive, que na medida em que eu estou num ambiente masculino, eu entendo que é uma saída que funciona bastante, mas ela tem prejuízos, que eu vou me masculinizar. Então eu vou falar mais grosso, eu vou me impor, eu vou falar aqui para eu ser levado a sério. E assim, que pena que você tem que fazer isso.
Que pena que você precisa colocar de lado essa dita feminilidade, ou essa gentileza, ou qualquer característica que seja associada ao feminino, em prol de... né? Vocês entendem que, assim, em alguma medida, isso é compactuar com essa cultura também? Né? Então, eu acho que o maior desafio para a mulher é não se enrijecer. É não performar como homem. No sentido desse lugar de agora vou me levar a sério. Eu acho que se manter em contato com essa gentileza, eu acho que é inclusive o diferencial que nós homens temos que aprender com vocês. Então a gente que tem que se curvar a essa habilidade de vocês, de gentileza, de simpatia, e não o contrário. Né? Então acho que esse é um desafio. Segundo desafio, quando a Vânia fala assim, puxa, é que daí a gente tem a síndrome da boazinha, ou então a gente acaba não falando. E eu acho que assim, a gente tem que ter a antítese da boazinha, que é a vilã. Então eu acho que o desafio é as mulheres se acostumarem com o lugar de vilã. Se acostumarem com o lugar de que ela não vai ser entendida, de que vão achar... E é isso, eu vou sustentar esse lugar, porque eu tenho essa autoridade. E não de um lugar masculino, de que eu estou fingindo que eu sou melhor do que eu sou. Mas assim, eu vou enfrentar esses desafios mesmo. Acho que quando a gente coloca, beleza, esse é um desafio no meu ambiente masculino, esse é um desafio, eu vou fazer isso sem perder minha autenticidade, sem perder aquilo que eu acho que é essencial para mim. Eu vou fazer isso, mas sabendo que eu vou ser interpretado de um jeito errado. E esse é o tipo de batalha que vocês vão ter. Então, o que eu diria é, a gente precisa que vocês falem. Ah, mas vai dar conflito. Conflito? Vou bancar esse conflito. Ah, mas os homens não vão gostar. Não vou gostar mesmo. Sustenta isso. Sustenta esse lugar. Daí, quando você foge da batalha, quando você não entra, daí você perde essa oportunidade. Então, eu acho que é se acostumar com o conflito, se acostumar com a desavença, se acostumar com ser percebida como megera, ser percebida como vilã. Eu acho que esse lugar é um lugar que é o que falta, às vezes, para a discussão acontecer. E na hora que acontece, o que os caras fazem? Ah, não, tá bom, tá tudo certo. Não, pô. Né? Os homens, né? Não é? Quem tem marido sabe. Né? Então, não, sim, senhora. Então, sustenta esse lugar, atravessa. Vocês têm mais potência. Vânia, não sei se eu respondi. Quer somar, querida? Quero só contribuir um pouquinho, porque eu acho que a gente é inteiro, né? E não tem essa de divisão de vida pessoal e profissional. Então, a gente já viu aí pelos dados mesmo que um ambiente atravessa o outro, não tem jeito. E eu achei muito interessante você fazer esse recorte, sendo homem e tudo mais, porque eu acho que os homens também têm um papel nisso, né? Todo mundo tem homem no time, ou tem chefe homem, né? Então, é importante que cada um assuma mesmo esse lugar de respeito à integralidade do outro, né? Olhar o outro como um ser inteiro. Então, só queria trazer o ponto de que os homens também têm um papel nessa dinâmica de reconhecer esse ambiente. Não é só a mulher no feminismo, Sim. O homem também promovendo esse espaço, né, de abertura para a mulher. Então, exatamente. E daí qual que é o desafio? Geralmente o seu líder homem não faz isso. Geralmente na empresa, esse cara que é o chefão, que toma as decisões, não tem essa habilidade. Bem-vindo a 1000 anos de história. E a gente tenta fazer diferente, né? Tá. Diga lá, querida. Falando sobre colocar limites, então a gente estava discutindo aqui no grupo, que é algo que eu trouxe, né? E agora falando especificamente do nosso trabalho, né? No meu caso, tá? Que eu coloquei no grupo, a minha dificuldade do colocar limites é de dizer não. Então, por exemplo, dando um exemplo bem específico no meu trabalho, às vezes chega cliente que ela não quer comprar, ela só quer conversar. Aí ela encosta no balcão e ela fala, e aí eu fico, meu Deus, essa pessoa não vai embora, ela não vai comprar, ela não vai... E ela fala, ela conta história, ela fica... Entende? Então, e aí eu fico com aquele receio, né? Eu não quero ser deselegante, e eu não quero, né... Sabe, eu não quero falar para a pessoa, olha, querido, você está me atrapalhando, porque às vezes a loja não tem ninguém ali na loja, mas eu estou trabalhando online, eu tenho clientes ali me chamando no WhatsApp, no direct, e aí eu fico com esse receio. Porque eu fico assim, de repente a pessoa não compra, mas aí ela me atrapalha, e dependendo da forma como eu falo, ela, além de não comprar nada, ainda sai falando mal ainda. Né? Olha, aquela dona daquela loja grossa, é mal educada. Aí eu fico com ela. Então eu tenho essa dificuldade. E como a moça falou, né? Nós somos inteiros. Eu levo isso para a minha vida relacional, porque eu tenho essa dificuldade de dizer não também em outras situações.
Então, na minha casa, por exemplo, visita, né, que não avisa, né, chega sem avisar e fica horas, né, querendo contar a vida, né? Então, querem ir na minha casa, assim, fora de horário, e aí, às vezes, eu havia planejado fazer algo, e aí eu deixo de fazer porque eu não consigo dizer não. Por quê? É essa necessidade de estar sempre... É agradável, né? Sempre agradável. Essa foi uma das questões que eu trouxe no nosso grupo, que eu acho que a maioria talvez tenha, né? Muita dificuldade de dizer não nas relações. Tá bom. Eu vou pular o protocolo aqui e eu vou responder com... Me perdoem, tá? Mas eu vou responder com uma parte de um treinamento extra que não estava aqui, mas eu vou colocar. Que é muito boa sua questão. Mais alguém tem dificuldade de falar não? Sim, né? Ok. Ok. A gente só fala não pra gente, né? Então, dizer não diz respeito a algumas coisas. Diz respeito a colocar limites, diz respeito a você impor uma necessidade sua. Tudo isso é difícil de fazer, porque, prestem atenção, existe uma fantasia psíquica por trás de você não conseguir falar não. Essa fantasia funciona mais ou menos assim. Eu não posso falar não, porque se eu falar não, eu serei percebida 3 pontinhos. Completem para mim. Eu não posso falar não, porque se eu falar não, eu posso ser percebida como sendo grossa, deselegante, mal educada, egoísta. Tá? Beleza. Nesse contexto, eu quero dar um treinamento para vocês, que é de estilos de comunicação. Então, a gente tem 2 estilos de comunicação. Ah, perdão, escrevi errado. Firme e gentil. Ok? Dois jeitos. Jeito firme, assertivo, tudo isso que vocês imaginam. Gentil, né, leve, elegante, tudo isso que vocês imaginam. E eles são diferentes. Vamos, muito brevemente, fazer uns quadrantes aqui. Então, eu vou querer que vocês me contem quais são os pontos positivos de ter uma comunicação firme. Então, vamos falar assim, se eu conseguisse, né, impor, colocar ali e tal, que benefícios que uma comunicação firme traz? Então, você se posiciona. Que mais? Você tem respeito. Que mais? Como assim? Eu vou colocar aqui que os assuntos têm acabativa. Certo? Oi? Eficácia, a comunicação eficaz. Legal. Quais são os pontos positivos de ser gentil? Fofinho. Que mais? Vocês são gentil há 40 anos. Que benefício que tem, gente? Ah, então você é solicitado. Mas eu entendo, assim, né? Eu entendo. Puxa, ó, eu sou agradável, as pessoas vão me querer de volta. Todo mundo já tem um membro da família que assim, não fala que ele não é muito estressado. Não vai. E daí não consultam essa pessoa. Então, existe algum lugar, me entendam o que eu vou dizer, de poder. Diga lá. Exatamente isso. Que, na verdade, usando uma pessoa com quem eu trabalho, que você conhece muito bem, seu irmão, no caso, a gentileza dele me motiva. Então, ou seja, eu acho que o resultado da gentileza, quando a gente é de fato gentil, não fazendo cena, mas de fato sendo gentil, eu vejo que isso traz um resultado muito legal para equipe, inspiração. Com certeza. E daqui tem fortalecimento do relacionamento. Então, por exemplo, essa cliente aí, que fala pelos cotovelos, talvez você não esteja conseguindo fazer o que você quer, mas você está fortalecendo o relacionamento com ela. Ok. E agora, vamos para os pontos negativos. Então, qual que é o ponto negativo de você se comunicar somente com firmeza? Então, distanciamento. E mais? Tipo assim, a pessoa ou seja, ela não presta atenção, ela ignora, ela é ignorante.
certo? Ela ignora o que você está falando. Nesse sentido, você pode ser visto como grosso. Frieza. Ok. Que mais de negativo que tem de se comunicar só com firmeza? Você pode ser, então pode ter uma baixa conexão, vou colocar aqui, né, com o outro. Ok. Quais são os pontos negativos de ser gentil? Eu vou colocar aqui pamonha. Outra coisa, banana. Palhaço. Estou gostando aqui dos termos. Okay. Vou colocar que eu posso acabar sendo muito permissivo. Certo? O que mais? Bocó. A gente está aqui em... Parece jogo de adivinhação, né? Tá. O que mais? Não se prioriza. Você coloca em primeiro. Vou colocar em primeiro lugar. Não se prioriza. E daí você fica sobrecarregado. Certo? Carinha de sobrecarregado. Tristinho. Tristinho. Ok. Beleza. Vamos revisar. Então a gente entende que é benéfico da comunicação firme, que a gente, né, quando eu tenho uma comunicação firme, eu me posiciono, eu coloco limites, eu imponho respeito, eu tenho acabativa nos assuntos, a minha comunicação é eficaz e organizada. E eu entendo que os malefícios de uma comunicação firme é que ela pode criar distanciamento, eu posso ser ignorante, posso ser grosso, eu posso ser frio se eu sou só firme, né, e eu não consigo me conectar com o outro. São benefícios da comunicação gentil, que a gente é mais solicitado, a gente tem mais poder nessas relações, porque as pessoas gostam da gente, isso melhora o nosso relacionamento. E são malefícios da comunicação gentil, que a gente seja percebido como pamonha, como banana, como, né, muito permissivo, que passam por cima da gente, fazem tudo que a gente quer, né, que eles querem, e a gente não se prioriza. Ok, vocês estão conseguindo se ver aqui nesses lugares? E aí, qual que está o desafio, voltando para a sua questão e voltando para a questão de todos nós? Primeiro, ninguém nos ensina isso que a gente está conversando. Ninguém nos ensina. Ninguém fala para nós sobre estilos de comunicação. Como não nos falam isso, toda essa ideia de firmeza e gentileza fica no nosso imaginário. Fica na nossa cabeça. Então, vocês já me deram a letra. Então, assim, pessoal aqui, levanta a mão para mim. Quem sente que naturalmente tem um estilo de comunicação mais gentil? Levanta a mão. Quem aqui sente que tem um estilo de comunicação mais firme? Então, eu quero dizer assim, a gente chama na psicologia de top card, que é assim, no momento de tensão, qual que é a primeira carta que você pega do seu baralho psíquico? Eu acabo sendo mais gentil ou acabo sendo mais firme? Entendeu? Depende da situação, mas assim, meu modus operandi padrão, no automático, é ser mais firme ou ser mais gentil. Okay? Vamos lá, a gente precisa fazer esse mergulho. Frequentemente, o nosso estilo de comunicação, ele tem a ver com os nossos pais e com a nossa formação familiar, não somente pais, mas quem nos criou, né? E aí, de duas uma. Ou a gente vai, então, a gente vai, vou colocar assim, copiar o estilo que nos foi dado. Tipo assim, meu pai foi muito firme comigo, então eu vou ser também, porque deu certo, olha como eu estou bem. Ou então a gente vai fazer o oposto. Meu pai foi muito firme comigo, portanto eu vou ser excessivamente gentil. Certo? E aí, lembra que a gente falou das fantasias da nossa cabeça? Que é a fantasia de alguma coisa que modula o meu comportamento de não conseguir falar não? Que fantasias são essas? Essas daqui. Então, ó, prestem atenção agora na telinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal que está aqui pertinho, mas tudo bem. Que é, prestem atenção, quem é extremamente gentil, que eu acho que é a maioria. Por medo de eu ser percebido como grosso, por medo de eu ser percebido assim, eu prefiro ser gentil. E por medo de eu ser percebido como banana, eu preciso ser mais firme. Então você está modulando o seu comportamento pelo oposto da fantasia da comunicação contrária. Então, é como se inconscientemente passasse assim, ah não, eu não posso ser firme demais, porque senão eu vou ser grosso, senão eu vou ser percebido como má, como deselegante, como, puxa, ela não gosta, não. Ou então, não, eu tenho que botar a banca, eu tenho que ser firme, porque eu não quero ser banana, não quero, certo? Então a gente
se organiza baseado nessa fantasia de como a gente vai ser percebido pelo outro. Ok? Tá fazendo sentido? E daí, nesse contexto, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. O BO está aqui. O BO está nisso. Na nossa capacidade fina de desenvolver uma comunicação simultaneamente firme e gentil. A gente não sabe fazer isso porque a gente é tudo 880. A gente explode ou não explode. Então, você ser capaz de falar para um cliente com muita gentileza, de falar, meu, eu gosto tanto de conversar com você, você nem gosta, né? Mas eu gosto tanto de conversar com você, você vai me perdoar? Olha, eu preciso resolver uma coisa aqui, você me dá um minutinho? Olha, eu já volto para a gente seguir nessa conversa, mas eu preciso de um tempinho agora, tudo bem? Ah, ela vai continuar falando, olha, eu sei, eu quero muito conversar com você, é muito legal. Mas olha, eu tô com um cliente aqui, eu vou dar uma escapadinha aqui só para fazer uma ligação, você nem vai. Mas eu só vou aqui e a gente já volta. Então, assim, não perca de vista que dá para você fazer os dois. Casais, né, vocês sabem muito bem, com um jeitinho, tudo acontece. O que é o jeitinho, no melhor sentido? Isso aqui. Filho, eu sei que você não queria tomar banho, e agora é a hora de tomar banho. Eu sei que você está triste, que você não... mas a gente vai fazer isso acontecer agora. Então, tem como a gente dar conta desse recado? É muito difícil, porque você tem que manejar muita emoção. Ah, eu vou ser percebida como grossa, não vou e tal. E às vezes você é percebido como grossa porque você muda. Porque você vira uma chave agora, então agora eu vou falar. Agora, porque daí, qual que é o nosso motivador para conseguir romper a raiva? E daí eu caio para esse lugar. E daí às vezes você é percebido mesmo como grosseiro. E daí a culpa é sua. Existe uma técnica que é chamada técnica do rapport, que você se espelha na pessoa e futuramente você conduz essa pessoa. Então, aquela pessoa que é muito firme, ela passa, se você é muito gentil com ela, tem pessoas que acabam não se conflitando nesse momento. E você acaba conduzindo essa pessoa, trazendo para a sua sensação, entendeu? Para o seu eu, né? Existe um tempo para isso, igual ela falou, né? A cliente foi na minha loja, ficou lá conversando e ocupando o meu tempo, né? Vamos por assim, né? Mas não comprou nada. Existe uma forma de você tentar conduzir essa situação, você se espelhando na pessoa? Muito boa essa questão. Eu vou dar a minha opinião sincera, tá, amigo? Minha opinião de técnica aqui. Que é, todo mundo já ouviu falar de rapport, né? Você se espelhar ali, você poder conduzir a situação. Eu gosto desse termo com muitas ressalvas. Então, eu acho que ele é muito bacana numa questão de vendas, numa questão de você conseguir ali conduzir uma conversa. A gente fala de desescalar uma situação, né? Então, uma situação muito estressante, você consegue, né, ajudar a pessoa a se regular e trazer ali para baixo. O desafio é que eu acho que o termo rapport, ele é usado hoje em dia de um lugar, eu acho que você foi muito brilhante no jeito que você descreveu, porque eu acho que é isso mesmo. É que o que eu vejo no discurso de coaching, no discurso de mercado, é uma coisa um pouco assim, eu vou manipular essa pessoa para ela fazer o que eu quero. E aí, nesse sentido, eu estou muito mais interessado em você ser capaz de se regular do que você quer regular outra pessoa. Então, assim, eu não estou interessado se essa pessoa vai estar em rapport comigo. Se eu estou organizado aqui dentro, eu vou colocar um limite. E eu sinto que isso é o nosso maior desafio. Porque senão eu fico tentando mimetizar o outro e tentar levar o outro. Mas eu estou desorganizado aqui dentro. Então, eu acho que o desafio, pelo menos é o que eu vejo como psicólogo nas minhas consultorias. As pessoas estão desorganizadas aqui. Então, se eu estiver bem, se eu estiver organizado, se eu estiver inteiro, aí eu até consigo olhar para o outro e tentar fazer algumas coisas. Mas, levando para uma outra metáfora, eu tenho uma colega, Natália, que ela sempre usa essa metáfora, que é assim, imagina que a sua cabeça, o seu espaço mental, é uma sala. E aí, entra alguém na sua sala, às vezes chutando a porta, assim, né? Às vezes é esse cliente, às vezes é um marido, às vezes é um chefe. E essa pessoa vem com uma roupa e fala assim, põe essa roupa. A roupa do estresse, a roupa da ansiedade. Veste essa roupa aí. E aí a gente, tá bom, vou vestir. E daí você compra a brisa, a gente fala, pegou ar. Peguei ar da situação. A gente não precisa pegar ar. Então, a Natália tem essa metáfora brilhante do biombo. Sabe esses biombos antigos que as pessoas iam atrás para trocar de roupa? Então, assim, coloca um biombo e pega essa roupa e põe nesse biombo. Essa pessoa está me trazendo uma ansiedade, ela está me trazendo um estresse. Eu não preciso comprar isso. Então, nesse sentido, eu sinto que assim, você já está estressado, você já está nervoso com a situação. Eu ainda quero fazer um rapport para conseguir fazer com que a pessoa
assim, eu prefiro muito mais me manipular e assim, eu colocar os meus limites e tal. E se eu fizer isso de uma maneira autêntica, na minha experiência, essa pessoa vai responder autenticamente, vai me entender. Isso é o rapport. E daí, nesse sentido, é a mesma coisa. Mas eu acho que o jeito que é usado, assim, não, porque daí pro rapport você tem que usar gatilhos mentais, uma outra coisa, que daí eu acho que cai num lugar que eu não concordo tanto. Não sei se eu respondi a questão, vocês conseguiram empatizar aqui com o que eu estou falando, mas eu acho que tem sim um espelhamento. É o que eu sempre falo, né? Eu dou um curso de oratória, um curso de como conversar melhor, enfim. E às vezes as pessoas perguntam assim, Pedro, eu já ouvi dizer que para a pessoa sentir que eu estou prestando atenção, é bom você balançar a cabeça, é bom você repetir o que a pessoa está falando, ou falar assim, continue, né? Eu estou aqui, tal. O que você acha dessas dicas? E daí eu falo assim, bacana, parabéns. Mas assim, você não precisa fingir que você está prestando atenção se você está prestando atenção. Entende? Você não precisa manipular a pessoa. Eu estou prestando atenção, a pessoa vai perceber. As pessoas estão sedentas de pessoas autênticas no mundo. Em alguma medida, eu vou me autorizar a dizer que, em partes, vocês estão prestando atenção em mim porque eu sinto que vocês estão sentindo de mim uma autenticidade. Eu não estou fingindo ser uma coisa que eu não sou aqui. Eu não estou tentando palestrar assim, olha, eu estou aqui de verdade com vocês, no meu nível, a gente conversando. E isso traz, opa, peraí, eu estou tendo uma quarta-feira de manhã de verdade. Eu não estou aqui fingindo, sabe? Assim, eu estou aqui manipulando, eu tenho que me vender a minha... Estamos aqui de verdade, falando as coisas. E quando a gente faz isso, o negócio acontece. Então, é capaz de, quando você fizer isso, você dá a oportunidade para essa cliente e fala, nossa, eu estou atrapalhando. O que eu imagino é que ela não vai perceber, porque ela não se percebe. Mas, minimamente, você vai conseguir, junto, falar, puxa, olha, eu preciso fazer isso e tal. E daí, para quem é mais firme, que acha que tem esses benefícios, beleza, tem esses benefícios. Mas você está fazendo isso porque você tem medo de ser percebido como banana, como muito permissivo, como muito leve, né, como leviano. Só que daí você está perdendo a oportunidade de ter esses benefícios. Então, todo mundo aqui está perdendo o benefício do oposto, vocês percebem? Quem é muito gentil está perdendo o benefício de ser mais firme. Quem é muito firme está perdendo o benefício de ser gentil. Então, esse é um trabalho de uma vida. Um trabalho muito complexo, não é fácil. Precisa de estudo, precisa de técnica, precisa de mentores para te ajudar, tá? A se instrumentalizar. Mas a última dica que eu dou em relação a esse assunto, para abrir para mais questões, é: Pedro, mas o que eu faço? Eu faço um curso? Sim, o meu curso de oratória. Mas, que é ótimo, Laura já fez, Vânia já fez... Amanda já fez, 30 de novembro. Ó, tem provas aqui, certo? Mas, Pedro, beleza, o que mais eu posso fazer para eu melhorar a minha comunicação no trabalho? Terapia. Você fazer terapia é determinante da qualidade da sua saúde mental no trabalho, portanto, determinante da qualidade da sua comunicação no trabalho. Vamos lá, dúvidas, questões? Diga lá. Você já mencionou aí o curso de oratória, a terapia, tá? Vamos lá. Quem não, no momento, não tem como estar fazendo um curso de oratória, uma terapia. Tem que ser o seu próprio instrumento, como é o meu caso. Você falou que precisamos aceitar as emoções, tá? Tudo bem, a gente aceita as emoções. E como digere isso? Ótima pergunta. Pode me ajudar? Vamos lá. Desafio, né? Então... Eu sei que eu peço uma sacanagem, que é faça o curso e faça terapia, ou seja, gaste dinheiro, né? E às vezes, assim, se você está ansioso por causa de dinheiro, é a última coisa que você quer fazer, né? Então, o que eu posso dizer, eu não lembro o seu nome. Célia. Célia, você está me trazendo 2 desafios. O que eu faço quando eu sou minha própria ferramenta? Eu não posso ir lá atrás, né? Então, você me traz isso e você me trouxe uma segunda questão. Como que eu vou digerir as emoções? Pergunta de R$1 milhão, né? Tá. Então vamos lá, Célia. Exatamente. Em relação à questão de eu não conseguir fazer nada muito externo, eu tô comigo, eu preciso dar conta das coisas aqui. Então eu vou te dar 3 ferramentas, 3 caminhos, tá? Vocês estão sentindo a tensão desse momento, né? Tá. Não em ordem de prioridade. Não em ordem de prioridade, essas coisas aqui. Mas uma delas, Célia, é que... Puxa, eu preciso me instrumentalizar, eu preciso melhorar a minha comunicação, a minha saúde mental, mas eu não tenho como fazer terapia, não tenho como fazer um curso. O que eu faço?
a primeira coisa que eu vejo e se comprova muito na clínica e muito em todos os lugares, que é, quando eu falo dos problemas, eles diminuem. Então, falar com as pessoas ao seu redor. Falar com familiares, falar com amigos. Isso não é um caráter terapêutico, né? Mas assim, de fato, assim, puxa, hoje eu tive um dia difícil. Hoje não foi legal. E a gente se apoia. Lembra que a gente falou lá no slide, né? Da nossa rede de apoio. Então, não dá pra gente dar conta de tudo sozinho mesmo. Eu preciso desabafar com o outro, eu preciso reclamar. Todo mundo já recebeu algum familiar em casa bufando. Você não tem nem o que falar. A pessoa só fala... Ok, agora eu tô bem. Agora, e você, como tá? Bom dia. E daí a pessoa... Então, eu acho que a gente se fortalecer nas nossas relações é uma coisa muito importante. Ok? Segunda coisa, Célia, e que tem a ver com a sua segunda pergunta, é que todos esses momentos de angústia, todos esses momentos de dificuldade emocional, são uma oportunidade para você poder se conectar com você mesma. Então, o sofrimento pode ser uma... O Nietzsche tem essa fala muito bacana, né? Que o sofrimento, ele rasga a alma para caber em novos saberes. Gosto muito dessa ideia. De novo, não é um elogio ao sofrimento, mas é uma ideia assim, eu tô na merda, eu não tô legal, eu não tô bem. E eu vou honrar a mim mesma aqui dentro desse espaço. Inclusive, uma outra dica que eu dou. Pedro, eu não tô legal, que dica que você me dá para melhorar? Abrir mão de querer ficar bem tão rápido. Porque às vezes você fica mais ansioso, você quer estar bem o tempo todo. Então eu brinco com os meus pacientes, que é fazer acampamento no fundo do poço. É acampar no fundo do poço e falar, não tô legal, não tô numa semana legal, não tô num mês legal. Admitir isso, aceitar isso acontece. E se conectar consigo. Peraí, eu tô aqui, eu tô vivendo uma coisa, isso é difícil. Eu tô fazendo muito por mim. Então, eu ouço da sua fala e do seu pedido, que eu acho que é o pedido de todo mundo, né? Psicólogo, o que eu faço? E é um pedido muito genuíno, assim, eu quero cuidar disso aqui. E a gente cuida, acolhendo, aceitando e estando compromissado em honrar a nossa história. A gente fica, às vezes, tão preso no momento de querer fazer que a empresa dê certo, que o trabalho dê certo, ou que qualquer determinado projeto dê certo, que a gente não olha para trás e fala, nossa, eu batalhei bastante para estar aqui, então deixa eu ficar um pouco mal. Então, eu acho que é um pouco desse lugar. E o terceiro, dá para ter estudo, dá para ter livros, dá para ter coisas gratuitas na internet. Eu tenho um livro que eu gosto muito, eu li ele há muitos anos, eu não sei como que ele se contextualizaria no mundo de hoje, mas o livro que eu gostava chama Calma no Caos. Esse livro Calma no Caos é bem bacana. Enfim, estudar pelo YouTube. Então, eu sempre falo que são duas pesquisas. Eu pesquiso no mundo, eu pesquiso coisas, autores, pessoas. Eu vou lá fora, me alimentar de vida, e eu pesquiso a mim mesmo. Então, estudar o que eu sinto, qual que é a minha angústia, qual que é o gatilho, como que acontece. E ficar pesquisando aqui dentro, aqui fora, aqui dentro, aqui fora. Cuidar disso, eu acho que é o maior processo que você pode fazer. E aí, né, como que eu processo as emoções? A gente processa as emoções também com várias coisas. Vocês estão comigo, né, nesse processo, nessa jornada. Então, você fala, Pedro, a gente precisa aceitar as emoções. Tá, mas e aí, o que eu faço? O que eu faço depois disso? E aí tem um processo curioso que eu vejo na clínica, Célia, e todos, né? Que é assim, primeiro, aceitar as emoções já é digerir as emoções. Aceitar a emoção já é abrir espaço para que ela exista. Então eu queria que vocês pensassem nas emoções de vocês como tendo vida própria. Como sendo uma coisa independente da sua vontade. Quero que vocês pensem nas emoções de vocês talvez como uma nuvem de chuva carregada, assim. Não tem como você falar assim, o que eu faço para essa nuvem acabar? Eu não consigo fazer isso. Eu consigo dar espaço para ela me molhar inteiro e eu atravessar. Eu sempre falo que as emoções, num gráfico, né? Então aqui é o tempo e aqui é a intensidade da emoção. Certo? Num gráfico ao longo do tempo, o que é esperado de qualquer emoção? Alegria, tristeza, raiva, insegurança, medo. Qual que seria um gráfico de nível de intensidade ao longo de um certo determinado de tempo? O que vocês imaginam? Perfeito, 10 pontos para a Grifinória. As emoções geralmente funcionam assim. Geralmente. O problema
é que quando a gente está feliz, ui, legal, estou feliz, estou no auge, daí passa. Agora, nas emoções desafiadoras, ansiedade, angústia, tristeza, raiva e medo, é o combo depressivo, né, Nossa Senhora? Mas essas aqui, quando a gente está chegando no auge dessa emoção, a gente interrompe ela e faz assim, eu não posso sentir isso. Tem que botar isso para baixo porque eu tenho que performar. E daí a gente fica abafando, abafando, abafando. Por isso que você fala assim, puxa, eu preciso desabafar com alguém. O que é desabafar? Tem alguma coisa que está abafada, que é essa emoção negativa. E daí, como a gente não se autoriza a permitir que ela corra o seu ciclo natural, a gente fica preso nesse estado. Pânico, ansiedade, crise de ansiedade. O auge aqui, eu tô aqui porque eu não tô deixando a montanha-russa descer. E aí, quando a gente aceita, beleza, eu não tô bem, eu não tô mal, eu não tô tão legal, o que eu vejo na clínica, pessoal, é que ao aceitar essa emoção, ela passa por mim. E ela se transforma em outra coisa. Ela se transforma em choro, ela se transforma numa frase, ela se transforma num desejo. E daí eu vou permitir que essa emoção siga. Então acho que mais do que eu querer fazer algumas coisas para minha emoção, eu perguntaria assim, o que essa emoção tem para me ensinar? O que essa raiva está precisando me mostrar? O que essa tristeza... Eu tenho que aprender com essas emoções. Eu estou a serviço delas, e não o contrário. Então, acho que essa seria a minha dica. A gente poder acolher e deixar isso fluir. Quando a gente deixa fluir, novas coisas aparecem. Novas coisas aparecem. O nosso desafio é que a gente, para querer se proteger, a gente fica emperrado. A gente fica emperrado num lugar e não sai dele. Então, a gente se autoriza, dá medo de sentir as coisas, a gente não se autoriza a sentir. Qual que é a queixa número 1 que eu recebo na clínica? Doutor, eu não sei sentir as coisas. Ah, você está alegre hoje? Não sei. Você está triste? Não sei. Não sei identificar com você. Eu tô meio assim. Tô meio estranho. Eu não sei o que eu sinto, eu não sei como sentir. E daí um paciente me perguntou, tá, você está falando para eu sentir as coisas. Como que eu sinto? Daí eu falei, fecha o olho e faz assim, ó. Sente. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente chega para o nosso parceiro, para alguém que a gente confia muito, para o nosso filho, e fala, fulano, eu tô com esse plano aqui, o que você pensa sobre isso? A gente não chega para a pessoa e pergunta, fulano, o que você sente sobre isso? Então as nossas emoções, na nossa cultura, elas são renegadas. Por isso que eu estou ganhando tanto dinheiro. Eu gostaria que a minha profissão fosse desnecessária. Eu não queria ser psicólogo. Eu não queria que a gente vivesse numa cultura que precisa pagar para alguém te ouvir e ouvir suas emoções. A gente deveria ser capaz de fazer isso entre nós. Isso que a gente não faz, porque a gente quer performar que está bem, a gente fica pensando excessivamente, e essas emoções vão acumulando, acumulando, acumulando. Você chega no meu consultório com crise de ansiedade. Que surpresa! Você ficou 10 anos, né? Então, assim, olha para isso. Olhar, viver essa angústia, atravessar isso, eu acho que é o caminho da gente poder fazer alguma coisa. E daí o que vai fazer, daí depende da especificidade da história de cada um. Não sei se eu consegui ajudar, se eu conseguia ajudar vocês. O que mais? Tá, terapia de grupo aqui, né? Tô gostando. Diga lá, Laura. Primeiro que 30 e 40 anos de atendimento ao público, deu para entender, Lu, que o rapport a gente usa para vendas, tá? Expressão corporal para conduzi-lo à saída. Então, você ouve o seu cliente, e aí, quando você vê que, nossa, não consigo mais, porque eu não estou nem prestando atenção no que ele está falando, porque você não vai absorver mesmo o que ele está falando. Você vai simplesmente ouvir. Aí você põe o biombo, né? E ele vai falando, você vai ouvindo, mas você está fazendo outras coisas. Seu pensamento está ali no WhatsApp e tal. O que eu penso e percebo muito, que muitas pessoas que nos procuram no comércio, eles não procuram um psicólogo, mas procuram uma pessoa que está dentro da loja. E quantas vezes eu recebi de volta um abraço, porque aquele dia era um dia desafiador tão grande para a pessoa, que se ela não tivesse estado ali conversando comigo por aqueles minutos, que pareciam que eram muitos, e na realidade, para uma vida é muito pouco, a gente faz muito mais a diferença das pessoas ouvindo e acolhendo, não querendo ser boazinha, mas querendo ser alguém que faz a diferença na vida do outro, e saber que você fez a diferença na vida dele e que ele conseguiu seguir mais tempo vivendo porque você simplesmente escutou. Legal. Tem aquela coisa, né? A gente não sabe o que o outro tá passando mesmo, né? Mesmo. Tá. Quem vai?
Quem pode trazer alguma questão mais prática ou mais filosófica, fiquem à vontade. Olá, eu não sei seu nome. Thaís, Tudo bem, Thaís? tudo bem. Na verdade, eu queria, pegando o gancho ali da Célia, e do que você falou também, sobre a questão de aceitar as emoções, né? Uma coisa que eu percebi, já faz um tempo que eu faço terapia também, e então já me ajudou bastante. Uma das coisas que me ajudou bastante foi entender que a gente tem que aceitar a não linearidade da vida. Porque nada é linear, a gente está buscando uma emoção assim, né? Pleninha. Tipo, sem nenhum estresse, sem nenhum problema, nada, nenhum pico, nem de muita euforia, nem de muito desgaste, muito estresse, mas a vida não é linear. O dia que ficar linear, que nem o ecocardiograma, né? O dia que aquela linha ficar linear, porque morreu, não tem mais vida. Então, assim, e tá tudo bem, tem dias que a gente vai estar lá em cima e tem dias que vai estar lá embaixo. O dia que está lá embaixo é para a gente realmente entender o que aquilo está querendo me mostrar que está de errado aqui dentro, né? Por que eu estou reagindo daquela forma? Às vezes é uma situação que é tão banal, tão insignificante, não vai mudar em nada a minha vida, vai mudar, assim, um total de zero nadas. E às vezes eu estou dando uma importância tão grande, eu estou escolhendo o sofrimento, quando eu poderia simplesmente apertar o foda-se e seguir a vida. E é o que o Chorão falava, né? Dias de luta, dias de glória. E tá tudo bem, tem dia que a gente vai estar no dias de luta, tem dias que vai estar no dia de glória. O dia que a gente não está bem, é saber, cara, eu estou na merda mesmo, estou no fundo do poço, mas nada é para sempre. Tudo é cíclico, né? Isso aqui está antecedendo o dia que eu vou subir. Daqui a pouquinho eu já estou subindo lá em cima de novo. E aceitar. Eu acho que isso me ajudou a aceitar as emoções. Me ajudou a aceitar que é assim. A vida vai ser sempre assim. O dia que ficar tudo planinho, tudo retinho, é porque eu já não estou vivendo. Eu estou num estado vegetativo. Eu acho que a grande graça é a gente saber o recuperar, né? Agora que estiver lá embaixo, a gente aproveita para pegar o impulso e levantar de novo. Thaís, que legal o seu depoimento, muito bacana. Eu concordo em 200% com isso. Eu tinha um professor que falava isso, que ele falava assim, as características da vida são essas. Ela é impermanente, ou seja, ela é mutável. Daqui a pouco uma coisa não é mais. Daqui a pouco uma coisa está dando certo, não está dando mais. Isso, e a gente se apega ao oposto, a gente se apega às certezas. A certeza, a continuidade, a linearidade. Então a vida é impermanente, a vida é mutável. A vida é paradoxal. O que é paradoxal? É uma coisa que é e é o seu oposto ao mesmo tempo. Então, a gente não aprende... Eu imagino que todo mundo assistiu Divertidamente, né? Pelo menos. Então, Divertidamente, qual que é a grande sacada que tem a ver com isso aqui? No fim, as bolinhas, lembra que cada bolinha era uma emoção? Qual que é a sacada, qual que é o desenvolvimento lá da personagem? Que as bolinhas têm várias emoções dentro dela, não é uma só. Então, é esperado que você ame e odeie o seu marido. É esperado que você ame e odeie o seu trabalho. É esperado que você goste e não goste de fazer tal coisa. E se a gente não dá espaço para essa contradição, a gente se sente bugado. Mas se a gente entende, beleza. Por exemplo, qual que é o exemplo clássico ancestral disso aqui? Depressão pós-parto. Depressão pós-parto é uma experiência complicadíssima, que eu amo e não quero meu filho ao mesmo tempo. E claro, isso tem a ver com hormônios, isso tem a ver com uma série de coisas. Só que daí, como eu não sei lidar com isso, porque eu tenho uma ideia de que ser uma mãe perfeita é querer o filho o tempo todo. Então, se eu quero ele longe de mim, então eu não sou uma boa mãe. E daí tem uma culpa excessiva, uma culpa secundária. Então, o negócio já é difícil, já é contraditório. Eu não aceito essa contradição, eu fico mais bugado. Então, a gente entender que a gente tá feliz e tá angustiado, que a gente tá ok, que a gente tá animado, mas tá cansado também. Quando a gente entende essa complexidade da nossa experiência emocional, a vida larga. E a gente... E eu acho que é muito bonito isso que você falou, né, Thaís? Ao aceitar a vida como ela é, eu passei a aceitar as minhas emoções, porque as minhas emoções fluem da mesma maneira que a vida. Né? Então isso é muito, muito bacana. E daí, só para não perder a questão de atendimento ao cliente, que tem a ver com essa comunicação toda, tem um vídeo muito bacana na internet, e que eu vou descrever ele aqui para vocês, porque ele realmente é muito bom. Que é uma interação de um cliente com uma pessoa lá numa loja, a pessoa compra um queijo. O cliente chega lá, a moça assim, fala assim, eu vim trocar esse queijo, porque esse queijo está vencido, e como vocês deixam um queijo vencido, sabe, aquela pessoa bufando? E daí a atendente fala, nossa, tá vencido, puxa, desculpa, olha, tá aqui um outro queijo, mais um voucher de R$50. Daí o cliente fala, tá, mas isso aqui...
Mas eu já... Daí a moça tá saindo, a cliente dela fala assim, deixa eu brigar com você um pouquinho. Dela, você quer o pacote premium de briga? Então tá bom. Daí ela pega o queijo de volta, daí a atendente fala, eu não vou aceitar esse queijo. Não, eu vou fazer um barraco aqui? Mas não, então vai reclamar, cadê a nota fiscal? Não tem nota fiscal? Não, mas eu não abri o queijo. Daí elas ficam brigando, daí elas trocam o queijo. Obrigado, era isso que eu precisava. E não é isso que a gente faz no varejo, gente, não é isso que a gente faz no comércio, né? Então tem a ver com isso que a Laura falou, mas tem a ver, assim, dar espaço para as coisas fluírem. E aí, para somar numa última coisa que é, em alguma medida, eu vou alargar a minha capacidade de ouvir o outro e de acolher o outro, na medida em que eu consigo falar e encontrar ouvidos complacentes para me ouvir. Então, se eu sou bem ouvido, eu tenho fôlego para ouvir o outro. Agora, se eu já estou aqui pressionado, ninguém me ouve, me sinto sozinho, sinto que eu não dou conta, e ainda tenho que dar conta da lero-lero do outro, daí é muita coisa. Então, eu acho que talvez essa cena com os outros, o cliente... E, de novo, isso que eu estou tentando apontar para vocês, o termômetro. O cliente, o chefe, o desafiador, essa outra pessoa que é chata, ela é chata mesmo. Mas ela aponta para questões que são suas. Ela te dá a oportunidade de ver, puxa, eu tenho que desenvolver a minha paciência. Eu tenho que desenvolver a minha firmeza. Eu tenho, então, puxa, essa cliente tá te provocando na sua vida assim, filha, você tem que ser mais firme. Então, como que eu vou conseguir ser firme sem ser... Esse é o desafio. Esse é o desafio que é seu e não é dela, né? Tá conectando aí com vocês? Pessoal, tudo bem? O pessoal da CE, ok. Últimas considerações? Alguma última questão? Diga lá. Aqui. Acho que a gente vê mais na empresa, eu acho que é mais entre os funcionários. A gente passa as orientações, mas eles não seguem. E isso atrapalha bastante, porque tem uma rixa com o outro, eles não se comunicam entre eles. E não aceitam as coisas que a gente fala. Aí eu não sei como poderia melhorar essa situação. Ótima pergunta. Esse é um desafio muito complexo, que tem a ver com cultura, tem a ver com várias coisas. O que eu posso dizer de antemão, que é pro gestor, para a pessoa que está preocupada com isso, que no caso é você, que é abrir mão da ideia de que vai chegar um momento em que as pessoas vão seguir suas orientações. Porque ninguém nunca segue. Assim, claro, as coisas funcionam, mas a gente já sabe que eu tenho que revisar, e acontece daqui a um ano, tem que falar de novo, tem que soltar informe, tem que desenhar, tem que fazer vídeo, tem que dar treinamento, tem que conversar individual, tem que conversar em grupo, tem que fazer reunião falar all the time. Falar all the time. Então, por exemplo, um professor, ele não se incomoda, ele se incomoda, mas entenda o que eu quero dizer. Ele não se incomoda se um aluno não aprendeu uma coisa, tipo, então peraí, eu preciso revisar esse assunto. Ele não aprendeu. As pessoas, os adultos são grandes crianças, que precisam um pouco da nossa postura de professor e revisar as coisas. Então, do ponto de vista procedimental de comunicação, eu acho que fortalecer uma cultura de comunicação tem a ver com revisar informações, especialmente deixar informações por escrito, deixar prazos claros, deixar o que é esperado, né, cobrar isso ao longo do processo, revisar o processo, acho que deixar a comunicação mais clara. Então, talvez assim, beleza, não está funcionando. Puxa, deixa eu ver, tem alguma coisa que eu possa fazer para fortalecer, que depende de mim, não dele. Eu sei que eles nos conversam. Será que eu tenho que fazer mais informes escritos? Será que eu tenho que fazer mais reuniões do que eu estou fazendo? Será que eu tenho que dar mais acabativo nos processos? Aqui, do meu lugar. E aí, em relação à questão da cultura e as pessoas não se conversarem. De novo, minha proposta é conflitos serem narrados e virem à tona. Reunião. Mas olha, eu estou sentindo que tem dificuldade das ações serem... Eu percebo que tem uma fragilização nas relações, percebo que fulano, olha, me permitam aqui, estou entendendo que existe algum desafio com o ciclano. Isso acontece? Vamos falar disso? Da torta de climão, né? Vamos falar. O climão já está lá, só que ele está debaixo do tapete. Instala esse climão. Então, que combinados que a gente pode... Daí a comunicação não violenta, daí a instrumentalização disso. Então, assim, conflito de funcionários sempre vai existir, conflito de pessoas. O quanto que esse conflito consegue vir à tona de maneira gentil, de maneira assim, a gente está aqui para cuidar dessa relação. Mas é porque o outro, assim, então, tá, ok, eu entendo. O que a gente vai fazer com isso? Como vocês vão resolver isso? Porque a gente precisa que o trabalho seja feito. Como a gente vai fazer? Como que eu posso ajudar vocês? Então, vocês, ok, não vão se falar tanto, beleza? Departamentos diferentes ou não? Então, vocês têm essa maturidade? Como que é esse tipo de ajuda? E daí a pessoa vai ser colocada em xeque na sua habilidade e na sua competência. Então, eu acho que tem esse lugar de ter conversas difíceis, que é importante. Em alguma medida também, a última coisa que eu falaria é instalar na empresa também uma forte cultura de feedback dos colaboradores para os gestores. Então, pesquisas ao final dos processos, pesquisas de final de ano, avaliação de clima, conversas 1 a 1, respostas anônimas. É muito importante ter algum momento pesquisa anônima para as pessoas poderem reclamar.
E fortalecer, as pessoas reclamam e trazer as reclamações e não colocar debaixo do tapete. Falar do problema. Beleza, pessoal. Pessoal, rolou hoje para vocês? Acho que assim, pelo menos eu estou sentindo que a gente se conversou bastante. Dava para ficar bastante tempo, né? É muito legal ouvir vocês. Eu acho que essa é a beleza do trabalho da CE, que a CE realmente promove esse espaço de interação. Eu não estou sozinho. Daqui, às vezes, eu fico menos solitário porque eu converso com outros empreendedores. Então, tem algo bem legal da capacitação que a CE oferece. Que legal. Para eu encerrar, queria pedir uma salva de palmas para vocês, pessoal. Muito obrigado. Uhul! Valeu!